A chuva caía forte em Petrópolis quando Antônio Mendes estacionou seu carro em frente à casa onde crescerá. Era uma construção antiga, de estilo colonial, com janelas azuis e uma varanda que circundava toda a fachada. 16 anos haviam se passado desde a última vez que pusera os pés ali. 16 anos de silêncio e distância, de feridas não cicatrizadas e palavras não ditas. O homem de 42 anos desligou o motor e ficou observando as gotas escorrerem pelo para-brisa. Sua respiração embaçava levemente o vidro. No banco do passageiro, o envelope pardo com o timbre do cartório parecia pesar 1 tonelada. A notícia da morte do pai chegará 3 dias antes, trazida por uma ligação fria da antiga empregada da família. Seu Geraldo faleceu ontem à noite. O enterro será amanhã. E foi só. Nem lamentações, nem detalhes. Como se anunciasse a previsão do tempo. Antônio não foi ao enterro. Mandou flores e rosas brancas, as preferidas da mãe que se fora há tanto tempo, e permaneceu em seu apartamento em São Paulo, fingindo trabalhar enquanto encarava a tela do computador sem realmente ver nada. Foi só quando o advogado ligou, mencionando a leitura do testamento, que ele se viu obrigado a voltar. Você precisa vir, Antônio, dissera o Dr. Paulo, amigo de infância que agora administrava os negócios jurídicos da família. Tem coisas que seu pai deixou especificamente para você. E sua irmã está esperando. A menção de Helena fez seu estômago revirar. O que diria a irmã depois de todos esses anos? A última imagem que tinha dela era de uma jovem de 20 e poucos anos, olhos vermelhos de chorar, gritando que ele estava abandonando a família quando mais precisavam dele. Você é igual a ele. Egoísta até o último fio de cabelo. As palavras ainda cortavam como navalha. A buzina de um carro passando o trouxe de volta ao presente. Antônio pegou o envelope, respirou fundo e saiu para a chuva, correndo até a varanda. A chave ainda estava onde sempre esteve e embaixo do terceiro vaso de samambaias. Alguns hábitos nunca mudavam, mesmo após uma vida inteira. A casa cheirava a café recém-passado e a algo mais, talvez cera de móveis ou aquele perfume de lavanda que a mãe sempre usará nos armários. Por um instante, sentiu-se novamente um garoto voltando da escola, esperando encontrar Dona Cecília na cozinha preparando o lanche da tarde. Mas o que encontrou foi Helena, sentada na poltrona de couro do pai, uma xícara nas mãos, o olhar perdido na chuva que caía lá fora. Ela estava diferente. O cabelo antes longo agora mal tocava os ombros, e fios grisalhos despontavam nas têmporas. Linhas finas marcavam o canto dos olhos. Mas ainda era Helena, e os mesmos olhos castanhos intensos, o mesmo queixo determinado. Achei que não viria, ela disse sem se virar. O doutor Paulo insistiu, respondeu, deixando a mala no chão. A água da chuva formava uma pequena poça aos seus pés. Helena finalmente olhou para ele. Não havia hostilidade em seu olhar, apenas um cansaço profundo. Ele está atrasado. Típico. Apontou para a mesa de centro, onde uma garrafa de conhaque repousava ao lado de 2 copos. Serve-se, se quiser. Foi o único vício que o velho nos deixou de herança. Antônio hesitou, depois serviu uma dose pequena. O líquido âmbar queimou sua garganta, trazendo memórias de outras noites, outras discussões regadas a álcool. Como você está? Sobrevivendo, ela deu de ombros. A floricultura vai bem, apesar da crise. As pessoas sempre precisam de flores, seja para celebrar ou para dizer adeus. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Através da janela, Antônio viu o jardim onde costumava brincar, agora um tanto abandonado. O balanço que o pai construíra continuava lá, balançando levemente com o vento. Por que não veio ao enterro? A pergunta de Helena veio suave, mas carregada de dor. Ele começou, mas as palavras ficaram presas. Como explicar 16 anos de ressentimento? Como dizer que não conseguia encarar o caixão do homem que destruíra a família com suas mentiras e traições? Não consegui. Helena assentiu, como se entendesse. Ele perguntou por você. No final. Isso pegou Antônio de surpresa. O que ele disse?
Queria seu perdão. Disse que tinha coisas para explicar, que nem tudo foi como parecia. Helena tomou um gole de café. Típico dele, não? Deixar as explicações para quando já é tarde demais. O som da campainha interrompeu a conversa. Helena se levantou para atender, deixando Antônio sozinho com seus pensamentos. Na parede, os retratos de família contavam uma história que ele conhecia bem ou pensava conhecer. Os sorrisos nas fotografias pareciam agora pertencer a estranhos, personagens de uma peça a qual ele não assistira até o final. Dr. Paulo entrou, sacudindo o guarda-chuva. Era um homem baixo, de barba bem aparada e óculos redondos que lhe davam um ar de intelectual. Antônio. Que bom que veio. O aperto de mão foi firme, genuíno. Sinto muito pelo seu pai. Ele era um bom homem. Um bom homem. Antônio quase riu. Um bom homem não trairia a esposa por anos a fio. Um bom homem não teria um filho fora do casamento. Um bom homem não mentiria olhando nos olhos. Mas apenas assentiu, voltando para seu lugar no sofá. O advogado abriu sua pasta, retirando vários documentos. Bem, vamos ao que interessa. O testamento do Sr. Geraldo é bastante direto em alguns aspectos, mas há certas revelações que ele pediu que fossem feitas apenas após sua morte. Helena e Antônio trocaram olhares. O que mais o velho teria escondido? A casa fica para os dois, em partes iguais, continuou o Dr. Paulo. As economias serão divididas da mesma forma, descontando-se uma pensão vitalícia para a dona Zulmira, a antiga empregada, que cuidara de Geraldo até o fim. Antônio mal ouvia. Não estava ali pelo dinheiro ou pela casa. Queria apenas resolver tudo rapidamente e voltar para São Paulo, para sua vida construída longe de todas aquelas memórias. Há também estas cartas. Dr. Paulo retirou 2 envelopes da pasta. Uma para cada um. Ele pediu que lessem juntos. Helena pegou os envelopes, entregando um a Antônio. Seus dedos se tocaram brevemente e o primeiro contato físico em anos. Juntos significa agora? O advogado deu de ombros. Essa foi a única instrução. O restante fica com vocês. Quando Paulo se retirou, prometendo voltar no dia seguinte com os documentos para assinatura, o silêncio voltou ainda mais pesado. Lá fora, a chuva tinha dado uma trégua, mas o céu continuava cinzento, como se também estivesse de luto. Quer abrir primeiro? Perguntou Helena, olhando para o envelope em suas mãos. Antônio negou com a cabeça. Algo no peito dizia que, o que quer que estivesse naquelas cartas, mudaria tudo novamente. E ele não tinha certeza se estava pronto para mais uma mudança. Helena foi a primeira a romper o selo. Seus dedos tremiam levemente enquanto abria o envelope creme com seu nome escrito na caligrafia inclinada do pai. O papel exalava um leve odor de tabaco, o mesmo cheiro que impregnava o escritório onde Geraldo passava a maior parte de seus dias. Vou ler em voz alta, ela disse, ajeitando-se na poltrona. Limpou a garganta e começou, minha querida Helena, quando você ler estas palavras, já terei partido. Há muito que deveria ter dito em vida, mas a covardia sempre falou mais alto que o amor, se este foi meu maior defeito. O que vou revelar agora talvez mude a forma como você me vê, e talvez seja tarde demais para pedir perdão. Mas a verdade, mesmo tardia, é o último presente que posso deixar. Helena parou, olhando brevemente para Antônio. Ele permanecia imóvel, o próprio envelope ainda fechado em suas mãos. Ela continuou, sua mãe não morreu de causas naturais como sempre contei. Cecília tirou a própria vida naquela tarde de domingo. O bilhete que deixou dizia apenas, não posso mais fingir. Por anos, carreguei a culpa de seu gesto, sabendo que minha traição foi o que a levou a isso. O que vocês não sabem é que Cecília descobriu não apenas sobre meu caso com Marta, mas sobre a existência de um filho, nascido desse relacionamento. A voz de Helena falhou. Ela cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados fixos no papel. Do lado de fora, o vento havia aumentado, fazendo as janelas tremerem levemente. No andar superior, algo caiu com um baque surdo. Continua,
Pediu Antônio, a voz quase um sussurro. Esse filho nasceu 7 meses antes de você, Antônio. Sim, você leu corretamente. O menino que apresentei à família como filho de um primo distante, aquele que veio morar conosco quando tinha 5 anos, era na verdade meu primogênito. Seu nome de batismo era Ricardo, mas vocês o conheceram como Felipe. Antônio soltou um som estrangulado. Felipe. O primo que morou com eles por quase 10 anos, com quem compartilhara quarto, segredos, brigas de irmãos. O garoto quieto e introvertido que adorava desenhar e que, num dia qualquer, foi enviado para um colégio interno em Minas Gerais, nunca mais retornando. Felipe, e era nosso irmão? A voz de Antônio saiu rouca, irreconhecível até para ele mesmo. Helena prosseguiu, as palavras agora saindo com dificuldade. Cecília aceitou criar Felipe como sobrinho quando Marta morreu no parto. Foi um arranjo que fiz movido pelo desespero e pelo medo do escândalo. Sua mãe era uma santa, mais do que jamais mereci. Ela amou aquele menino como se fosse seu. Mas o peso daquela mentira, somado às minhas contínuas indiscrições, finalmente a quebrou. Helena deixou a carta cair no colo, as lágrimas agora correndo livremente. Isso explica tanta coisa, e o jeito como mamãe às vezes olhava para Felipe, como se quisesse dizer algo mas não conseguisse. A maneira como papai sempre parecia dividido entre ser duro e superprotetor com ele. Antônio se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A paisagem familiar do quintal, a mangueira onde construíram uma casa na árvore, o pequeno lago onde pescavam nos verões, parecia agora pertencer a outra vida, a outra história. Uma história baseada em mentiras. Onde ele está agora? Perguntou, ainda de costas. Helena secou as lágrimas com as costas da mão. Não sei. A carta não diz. Ela dobrou o papel cuidadosamente, como se temesse que pudesse se desintegrar. Você precisa ler a sua, Antônio. Ele olhou para o envelope em suas mãos. Seu nome escrito naquela letra que conhecia tão bem, essa mesma letra que assinava suas autorizações escolares, que escrevia recados na geladeira, que deixava bilhetes de bom dia nos dias em que saía antes de todos acordarem. A raiva que nutria há anos parecia agora misturada com algo mais complexo, uma tristeza profunda por tudo que poderia ter sido diferente. Com um movimento rápido, abriu o envelope. A carta era mais curta que a de Helena, e filho, você tinha razão em me odiar. No dia em que descobriu a verdade sobre Felipe, vi nos seus olhos algo que nunca esqueci, o fim da admiração. Você tinha apenas 18 anos, mas seu julgamento foi tão definitivo quanto justo. Eu traí não apenas sua mãe, mas a confiança de todos vocês. Quando você partiu, jurando nunca mais voltar, entendi que esse era o preço que pagaria. Mas há algo que você não sabe, e naquela noite, não foi Helena quem me defendeu por lealdade cega como você sempre pensou. Ela também acabará de descobrir a verdade, através das mesmas cartas que você encontrou no meu escritório. A diferença é que ela ficou, não por mim, mas por Felipe. Enquanto você construía sua vida em São Paulo, Helena cuidou de Felipe até que ele completasse 16 anos e decidisse também partir. Ela nunca contou a ele que era seu irmão, respeitando o meu desejo covarde de manter o segredo. Quando soube que estava doente, tentei encontrá-lo, mas ele não quis me ver. Felipe vive hoje em Florianópolis. É professor de artes em uma escola pública e tem uma filha de 3 anos. Sua sobrinha se chama Cecília, em homenagem à única mãe que ele conheceu. Deixo a você a decisão de procurá-lo ou não. Só peço que não culpe Helena por ter guardado esse segredo. Se há alguém nesta família que merece perdão, é ela. Antônio deixou a carta cair. Um silêncio denso preencheu a sala, interrompido apenas pelo tic-tac do velho relógio de parede, o mesmo que marcará tantos momentos daquela família fragmentada. Por que nunca me contou? Perguntou finalmente, encarando a irmã. Helena sustentou seu olhar. E quando teria sido o momento certo, Antônio? Você cortou todos os laços. Mudou de número, de endereço. Nas poucas vezes que tentei contato, suas secretárias diziam que estava ocupado. O tempo foi passando. Ela deu de ombros, um gesto que carregava o peso de anos de resignação.
E depois, não era meu segredo para contar. Você manteve contato com Felipe? Helena assentiu levemente. Cartões de Natal, principalmente. Ele é reservado, como sempre foi. Mas manda fotos da pequena Cecília. Ela se levantou, indo até uma estante. De uma caixa de madeira entalhada, retirou uma fotografia. Essa é de 6 meses atrás. A imagem mostrava um homem de cabelos escuros, sorrindo enquanto segurava uma menina de cachos dourados. O sorriso era inconfundível, o mesmo sorriso tímido e levemente torto de Felipe. O mesmo sorriso que Antônio via ocasionalmente no espelho. Ele sabe que estamos aqui? Que nosso pai morreu. Mandei uma mensagem. Ele respondeu apenas: "Eu sinto muito pela sua perda". Helena guardou a foto cuidadosamente. Ele nunca chamou Geraldo de pai. Nem mesmo quando criança. Antônio caminhou até o bar, servindo-se de outra dose de conhaque. O céu lá fora escurecia rapidamente, anunciando mais chuva. Ele sentia-se esgotado, como se tivesse corrido uma maratona. Tantos anos desperdiçados em raiva, tantas memórias distorcidas pela metade da verdade que conhecia. "O que você pretende fazer agora?" Helena perguntou, observando-o. "Não sei." E era a verdade. Sua vida cuidadosamente planejada em São Paulo, seu cargo de diretor financeiro numa multinacional, o apartamento minimalista com vista para o Ibirapuera, até mesmo o relacionamento conveniente com Patrícia, que nunca exigia mais do que ele podia dar, tudo parecia agora pertencer a outro homem. Um homem construído sobre fundações incompletas. "Fique esta noite", Helena sugeriu. "Há muito ainda que precisamos conversar." Lá fora, a chuva recomeçou. O som das gotas contra as telhas era o mesmo de sua infância, um ruído que sempre o fizera sentir-se seguro, abrigado. Antônio percebeu que, pela primeira vez em anos, não sentia pressa de voltar para o que chamava de lar. "Tem comida na geladeira?" perguntou, um meio sorriso se formando. Helena devolveu o sorriso, um brilho de alívio nos olhos. "Fiz aquela lasanha que você gostava." O primeiro passo estava dado. O caminho à frente seria longo e certamente doloroso, mas agora havia algo que faltara por 16 anos, a verdade completa, com todas as suas imperfeições e possibilidades de recomeço. Amanhã chegou com uma claridade diferente em Petrópolis. A chuva da noite anterior havia deixado o ar limpo e fresco, e o aroma de terra molhada invadia a casa pelos vãos das janelas. Antônio acordou desorientado no quarto que fora seu durante toda a adolescência. As paredes, antes cobertas de pôsteres de bandas de rock, agora exibiam apenas manchas mais claras no papel de parede desbotado. Helena havia preservado o espaço como uma espécie de cápsula do tempo, esperando um retorno que levou 16 anos para acontecer. Ele se vestiu lentamente, observando os poucos objetos que ainda restavam de sua vida anterior, alguns livros na estante, um troféu de xadrez do colégio, uma fotografia emoldurada onde 3 crianças sorriam em frente a uma barraca de camping. Ele, Helena e Felipe. Agora sabia que eram irmãos, os 3. A verdade ainda parecia irreal, como se pertencesse a um filme que assistira há muito tempo. No andar de baixo, encontrou Helena na cozinha preparando café. O cheiro familiar de pão de queijo no forno trouxe uma onda inesperada de nostalgia. "Dormiu bem?" ela perguntou, sem se virar. "Melhor do que esperava", respondeu, servindo-se de café. "Acho que a lasanha ajudou." Um sorriso rápido passou pelo rosto dela. Sempre foi seu remédio para tudo. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, o único som sendo o tilintar das xícaras e o canto ocasional de um sabiá no jardim. Era um silêncio diferente do dia anterior, menos tenso, mais contemplativo. "Estive pensando", Antônio começou, encarando a xícara. "Talvez devêssemos ir a Florianópolis." Helena parou com a xícara a meio caminho da boca. "Ver Felipe? É nosso irmão. E tem uma sobrinha que nunca conheci." Ele hesitou. "A menos que você ache que ele não nos receberia." "Honestamente? Não sei." Helena pousou a xícara. Felipe sempre foi difícil de ler, mesmo quando criança.
Quando soube a verdade sobre quem era, aos 16, ficou 2 dias trancado no quarto. Depois saiu, fez as malas e disse que ia para a casa de um amigo. Uma semana depois, recebi uma carta dizendo que estava bem e pedindo que não o procurássemos. E vocês respeitaram? Papai, sim. Eu. Ela deu de ombros. Demorei 6 meses para descobrir onde ele estava. Um ex-colega de turma me contou que Felipe tinha conseguido uma bolsa para um colégio em Santa Catarina. Fui até lá uma vez, mas ele se recusou a me ver. Mandei cartas, depois e-mails. No começo, ele não respondia. Com o tempo, começou a mandar respostas curtas. Foi assim que soube quando ele entrou na faculdade, quando começou a dar aulas, quando Cecília nasceu. Antônio sentiu uma pontada de culpa. Enquanto construía sua carreira, acumulando promoções e aplausos, sua irmã carregava sozinha o peso daquela família esfacelada. Sinto muito, Helena. Por não ter estado aqui. Ela sacudiu a cabeça. Cada um lidou com a dor do seu jeito. Você fugindo, eu ficando, Felipe se reinventando. Ninguém pode julgar o caminho do outro. O som da campainha interrompeu a conversa. Era o Dr. Paulo, pontual com os documentos que precisavam assinar. O processo foi rápido e burocrático, assinaturas, reconhecimentos de firma, instruções sobre os próximos passos. Quando ele saiu, deixou para trás uma sensação de finalidade. Um capítulo se encerrava oficialmente. Vou ligar para o escritório, disse Antônio, pegando o celular. Preciso de alguns dias de licença. Helena assentiu, começando a recolher a louça do café. Através da janela da cozinha, Antônio observou o jardim enquanto falava com sua secretária em São Paulo. Notou que o antigo balanço havia sido consertado recentemente, as cordas eram novas, o assento de madeira envernizado. Alguém ainda se importava com aquele lugar. Tudo resolvido, anunciou ao desligar. Tenho uma semana. É tempo suficiente para irmos até Florianópolis e voltarmos. Tem certeza disso? Perguntou Helena, uma ruga de preocupação entre as sobrancelhas. Felipe pode não querer nos ver. Pode ser uma viagem para nada. Ou pode ser exatamente o que todos precisamos. Antônio pegou a xícara vazia e levou-a até a pia. De qualquer forma, não saberemos se não tentarmos. Helena sorriu, um sorriso pequeno, cauteloso, mas real. Ou vou arrumar uma mala. A decisão de dirigir em vez de voar foi tomada quase sem discussão. Ambos sentiam que precisavam desse tempo juntos, das horas na estrada para reconectar, para preencher os vazios de 16 anos. Saíram na manhã seguinte, com o porta-malas do carro de Antônio carregando apenas o essencial e um bolo de fubá que Helena insistiu em levar ao porque sempre foi o favorito de Felipe. A viagem de Petrópolis a Florianópolis levaria cerca de 12 horas sem paradas, atravessando 3 estados. Decidiram fazer o percurso em 2 dias, parando para dormir em Curitiba. No caminho, as conversas fluíram mais facilmente do que ambos esperavam. Helena contou sobre seu divórcio 5 anos antes, sobre como a floricultura começara como terapia e se transformará em sustento. Antônio falou sobre sua ascensão na empresa, as viagens internacionais, os relacionamentos que nunca duravam mais que alguns meses. Acho que sempre tive medo de construir algo real, admitiu quando passavam pela divisa de São Paulo com o Paraná. O céu estava limpo, o sol da tarde banhando as montanhas da Serra do Mar, ou talvez por causa do que aconteceu com nossos pais. Você tem medo de se tornar como ele, observou Helena. Não era uma pergunta. Antônio apertou o volante. É tão óbvio assim? Para quem te conhece, sim. Ela olhou pela janela, para as árvores que passavam em borrões verdes e marrons. Sabe o que é irônico? Felipe tem o mesmo medo. Numa das poucas cartas longas que me escreveu, ele disse que hesitou muito antes de se casar com Laura, a mãe de Cecília. Disse que acordava no meio da noite, suando frio, com medo de acordar um dia e não reconhecer a pessoa em que havia se transformado. E o que aconteceu? Eles estão juntos há 6 anos. Pelo que entendi, Laura é psicóloga. Talvez isso ajude. Helena sorriu.
Ou talvez Felipe seja simplesmente mais corajoso que nós dois. Em Curitiba, hospedaram-se em um hotel simples perto da rodoviária. Após o jantar em um restaurante próximo, caminharam pelo jardim botânico iluminado, conversando sobre memórias de infância, agora vistas através de novas lentes. A noite estava fria, típica do inverno paranaense, mas algo dentro de Antônio parecia estar descongelando após um longo inverno. Na manhã seguinte, retomaram a viagem cedo. O nervosismo aumentava à medida que se aproximavam de Florianópolis. Helena havia mandado uma mensagem para Felipe, dizendo apenas que estavam na cidade e gostariam de vê-lo, se possível. A resposta veio lacônica: estarei em casa após as 18 horas. Rua das Bromélias 237, Lagoa da Conceição. Ele não perguntou por quê, observou Antônio quando Helena leu a mensagem em voz alta. Talvez já saiba. Ou talvez não queira criar expectativas. Helena guardou o celular. Felipe sempre foi assim, mesmo criança. Preparava-se para o pior, então qualquer coisa melhor era um bônus. Chegaram a Florianópolis no meio da tarde. A cidade estava ensolarada, apesar do vento frio que vinha do mar. Decidiram passar algumas horas na praia da Joaquina, observando os surfistas e adiando o momento que tanto temiam quanto ansiavam. Helena comprou água de cocô para ambos, e sentaram-se na areia, deixando que o som das ondas preenchesse os silêncios. E se ele nos odiar? Perguntou Antônio finalmente, verbalizando o medo que o acompanhará durante toda a viagem. Helena bebeu o último gole de sua água de cocô antes de responder. Então saberemos. E respeitaremos. Mas pelo menos teremos tentado. Às 6:30 da tarde, estacionaram em frente a uma casa amarela com um pequeno jardim na frente. Bicicletas infantis e um balanço de pneu indicavam a presença de uma criança. Antônio sentiu o coração acelerar. Estava prestes a conhecer sua sobrinha, se reencontrar o irmão que não via há quase 2 décadas. Helena foi quem tocou a campainha. Segundos depois, passos se aproximaram e a porta se abriu. Felipe estava ali, mais alto e mais velho do que nas memórias de Antônio, mas com os mesmos olhos escuros e o mesmo queixo determinado dos Mendes. Usava uma camisa simples e jeans, e seus cabelos, agora curtos, tinham alguns fios grisalhos nas têmporas, apesar de ter apenas 39 anos. Por um momento, ninguém falou. Então, uma voz infantil veio de dentro da casa: "Papai, quem é?" Felipe hesitou por um segundo antes de responder, sem tirar os olhos dos visitantes: "São seus tios, Cecília. Aqueles das fotos que te mostrei." A menina apareceu, escondendo-se parcialmente atrás da perna do pai. Tinha os cabelos cacheados presos em 2 tranças e segurava um coelho de pelúcia. "Vocês querem entrar?" Felipe perguntou, a voz controlada, neutra. "Se não for incômodo", respondeu Helena, a voz ligeiramente trêmula. Felipe abriu mais a porta, dando passagem. "Laura fez bolo de cenoura. E acho que temos muito o que conversar." Antônio sentiu o peso de 16 anos se dissipar como névoa ao sol. Havia tanto a dizer, tantas histórias para compartilhar, tantas feridas para curar. Mas naquele momento, cruzando a soleira daquela casa desconhecida em Florianópolis, sentiu algo que não esperava, a sensação de finalmente estar voltando para casa. A sala de estar da casa de Felipe era aconchegante e despretensiosa. Uma estante repleta de livros cobria uma parede inteira, enquanto a outra exibia quadros coloridos que Antônio logo reconheceu como pinturas do próprio irmão. Felipe sempre tivera talento para o desenho. No centro, um sofá desgastado mais confortável estava coberto por uma manta de crochê multicolorida. Brinquedos espalhados pelo tapete denunciavam a presença constante de uma criança ativa. Laura apareceu da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Era uma mulher de estatura média, com cabelos curtos e escuros, e olhos atentos por trás de óculos de armação vermelha. Seu sorriso era cauteloso, mas genuíno. "Finalmente conheço a famosa Helena", disse, estendendo a mão. "Felipe guarda todas as suas cartas." Helena pareceu surpresa. "Não sabia que ele mencionava nossas correspondências."
Vocês dois são parte importante da história dele, Laura respondeu simplesmente, voltando-se para Antônio. E você deve ser o irmão que foi para São Paulo. Antônio, ele se apresentou, notando como ela não usou seu nome, apenas sua posição na constelação familiar. Talvez Felipe não falasse tanto sobre ele quanto falava de Helena. O bolo está quase pronto, Laura anunciou. Cecília, que tal mostrar seus desenhos para os tios enquanto esperamos? A menina, que até então observava os visitantes com olhos curiosos, assentiu timidamente. Pegou uma pasta colorida de uma mesinha no canto e aproximou-se de Helena primeiro. Antônio notou a semelhança entre a sobrinha e sua própria mãe, os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato do rosto. Cecília tinha herdado traços de uma avó que nunca conheceu. Esse é o Toco, nosso cachorro, explicou a menina, mostrando um desenho de um animal marrom com uma cauda desproporcionalmente grande. E essa é nossa casa, e esse é o mar que dá para ver do morro. Enquanto Cecília mostrava seus desenhos, Felipe permanecia em pé, perto da janela, observando a cena com uma expressão indecifrável. Antônio aproveitou para se aproximar, mantendo a voz baixa, e sua casa é bonita. Felipe deu de ombros. É pequena, mas nos serve bem. Sou professor municipal, não empresário. Havia um leve tom defensivo que não passou despercebido. Antônio respirou fundo. Não estou aqui para julgar sua vida, Felipe. Só queria ir te ver. Felipe finalmente o encarou diretamente. Depois de 16 anos? O que mudou, Antônio? Por que agora? Antes que pudesse responder, Laura chamou todos para a mesa. O jantar foi servido, uma lasanha vegetariana que, Laura explicou, era a receita de sua avó italiana. A conversa fluiu superficialmente, com Cecília dominando boa parte com histórias sobre sua escola e seus amigos. Helena mencionou a floricultura, Antônio falou brevemente sobre seu trabalho em São Paulo. Temas seguros, neutros. Foi apenas depois que Cecília foi para a cama que a verdadeira conversa começou. Laura serviu vinho para todos e sentou-se ao lado do marido no sofá. O silêncio que se instalou tinha o peso de décadas. Ele está morto, então, Felipe disse finalmente, girando a taça entre os dedos. Não havia emoção em sua voz. Há 5 dias, confirmou Helena. Câncer no pâncreas. Felipe assentiu lentamente. Ele sofreu? No final, sim, Helena respondeu honestamente. Mas estava lúcido até o último dia. Ele deixou cartas, Antônio interveio. Uma para cada um de nós. Na minha, ele disse que tentou te encontrar quando soube que estava doente. Ele encontrou, respondeu Felipe, surpreendendo tanto Antônio quanto Helena. Apareceu aqui há uns 8 meses. Não o deixei entrar. Laura pousou a mão sobre a de Felipe, um gesto de apoio silencioso. Por quê? Perguntou Helena. Felipe riu, um som sem humor ou por quê? Depois de tudo, você ainda pergunta por quê? Ele tomou um gole de vinho, como se buscasse coragem. Ele me criou como um segredo, Helena. Um erro que precisava ser escondido. Vocês têm ideia do que é crescer sentindo que algo está errado, mas sem conseguir nomear o que é? Todos aqueles olhares, aquelas conversas que paravam quando eu entrava na sala. Também não sabíamos, Antônio tentou dizer. Exatamente. Vocês eram tanto vítimas quanto eu. É isso que torna tudo tão maldito. Ele estragou a vida de todos nós com suas mentiras. Felipe se levantou, caminhando até a estante. Pegou uma fotografia emoldurada e entregou a Antônio. Reconhece isso? A imagem mostrava 3 crianças em frente a uma barraca de camping, a mesma foto que ainda estava no quarto de Antônio em Petrópolis. Acampamento em Itatiaia, Antônio murmurou. Eu tinha 11 anos, você 9, Helena 13. Foi o dia mais feliz da minha infância, disse Felipe, a voz suavizando pela primeira vez. Lembra o que você me disse quando eu estava com medo de atravessar o rio? Antônio franziu a testa, tentando recuperar a memória. Que você era um Mendes, e Mendes não desiste. E eu acreditei.
Porque naquele dia, me senti parte da família de verdade. Felipe voltou a se sentar. Uma semana depois, ouvi sua mãe chorando no quarto. Seu pai estava tentando acalmá-la, dizendo que eu não era culpado de nada, que eu não tinha pedido para nascer. Helena cobriu a boca com a mão. Meu Deus, Felipe! Não sabia que você tinha ouvido isso. Ouvi muito mais ao longo dos anos. Fragmentos que não faziam sentido até que, aos 16 anos, encontrei uma caixa com cartas da minha mãe biológica no escritório de Geraldo. Felipe olhou para Laura, que assentiu encorajadoramente. Foi quando tudo ficou claro. Que eu não era filho de um primo distante. Que minha mãe não tinha morrido em um acidente como sempre me contaram, mas no parto. Que Geraldo era meu pai, e que Dona Cecília sabia de tudo. E você fugiu, completou Antônio. O que mais eu poderia fazer? Continuar vivendo naquela casa, sabendo que era o motivo pelo qual a mãe de vocês se matou? O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de culpa e dor. Helena foi a primeira a quebrá-lo. Ninguém nunca te culpou pela morte da mamãe, Felipe. Ela hesitou, olhando para Antônio, que assentiu. Mamãe te amava. De verdade. Ela sabia quem você era desde o início e escolheu te acolher. Mas no final, não foi o suficiente, retrucou Felipe, amargura colorindo suas palavras. Não foi você que a quebrou, disse Antônio, firmemente. Foi o pai. Suas mentiras, suas traições contínuas. Mamãe já estava lutando contra a depressão há anos antes de você chegar. Felipe se levantou novamente, indo até a janela. Do lado de fora, a lua iluminava o pequeno quintal. Por 16 anos, carreguei essa culpa. Mesmo depois de saber toda a verdade, mesmo depois de entender que a decisão dela não tinha sido culpa minha e algo dentro de mim nunca acreditou completamente. Laura se juntou a ele, envolvendo sua cintura em um abraço lateral. É por isso que essa visita é importante, ela disse, olhando para Helena e Antônio. Vocês três precisam se curar juntos. Helena se levantou, aproximando-se cautelosamente do irmão. Felipe, e vim te visitar 6 vezes em 16 anos. Você só me recebeu em 2. Mas nunca desisti, porque para mim, você sempre foi meu irmão. Não o meio, não por parte de pai, apenas irmão. Felipe virou-se, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E você, Antônio? O que sou para você depois de todo esse tempo? Antônio sentiu o peso daquela pergunta, a responsabilidade da resposta. Levantou-se também, reduzindo a distância entre eles. Você é a pessoa com quem dividi quarto por 10 anos. Quem me ensinou a andar de skate, quem quebrou o braço tentando me defender de valentões na escola, quem sempre soube quando eu estava mentindo. Ele respirou fundo. Você é meu irmão, Felipe. Sempre foi. E sinto muito por ter demorado tanto para voltar. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então, com um movimento quase imperceptível, Felipe estendeu a mão. Antônio a tomou, e em seguida, sem palavras, os 3 irmãos se encontraram em um abraço desajeitado e incompleto, como eles próprios, marcados pelo tempo e pelos segredos, mas ainda assim ligados por laços que nem mesmo 16 anos de silêncio puderam romper completamente. Amanhã, disse Felipe, afastando-se primeiro, podemos levar Cecília à praia. Ela está louca para mostrar as conchas que coleciona. Era um pequeno começo, uma frágil ponte sobre o abismo que ainda existia entre eles. Mas era mais do que qualquer um ousara esperar ao chegar ali. A manhã seguinte amanheceu ensolarada em Florianópolis, com aquela luz dourada que só o litoral sul parece ter no inverno. Antônio acordou cedo no pequeno quarto de hóspedes. Havia dormido surpreendentemente bem, apesar do colchão firme demais e do travesseiro fino. Talvez fosse o som do mar ao longe, ou talvez o peso que começava a se dissipar de seus ombros. Na cozinha, encontrou Felipe preparando o café. O irmão já estava vestido, usando bermuda e uma camiseta desbotada da Universidade Federal de Santa Catarina. Pensei que dormia até tarde, como antigamente, comentou Felipe, entregando-lhe uma caneca fumegante.
O trabalho me curou desse hábito, Antônio respondeu, agradecendo com um aceno de cabeça. E você sempre foi o primeiro a levantar. Um silêncio confortável se instalou enquanto ambos bebiam seus cafés, observando pela janela o quintal onde um beija-flor visitava as flores de uma trepadeira. Era estranho como alguns momentos podiam parecer tão familiares mesmo depois de tanto tempo, e como se seus corpos lembrassem de uma rotina que suas mentes haviam tentado esquecer. Por que não veio ao meu casamento? Felipe perguntou de repente, sem rancor, apenas uma curiosidade genuína. Helena estava lá. Antônio pousou a caneca. Não fui convidado. Mentira, Felipe virou-se para encará-lo. Helena disse que te enviou o convite. Você nem respondeu. O desconforto cresceu no peito de Antônio. Tinha uma reunião importante naquele dia. Uma fusão que passei meses negociando. Felipe assentiu lentamente. Sempre existem reuniões importantes, não é? Antes que Antônio pudesse responder, Cecília invadiu a cozinha como um pequeno furacão, já vestida com seu maiô rosa e carregando um balde de plástico amarelo. Podemos ir para a praia agora, pai? Você prometeu. O momento de tensão se dissipou com a chegada da criança. Logo Helena e Laura se juntaram a eles, e o grupo partiu para a praia da Joaquina, onde o mar estava calmo e o vento, ameno. Cecília correu na frente, ansiosa para mostrar aos tios seu local favorito para coletar conchas. A manhã transcorreu em uma paz superficial. Cecília comandava a atenção de todos, servindo como um perfeito amortecedor para as tensões latentes. Antônio ajudou a sobrinha a construir um castelo de areia, enquanto Helena e Laura conversavam sentadas em uma canga colorida. Felipe alternava entre tirar fotos e se juntar a eles na construção, sugerindo melhorias na arquitetura improvisada. Foi apenas quando Cecília, exausta depois de horas brincando, adormeceu no colo de Laura que a conversa adulta realmente começou. Como foi para você? Perguntou Antônio, sentando-se ao lado de Felipe na areia. Depois que saiu de casa. Felipe jogou uma pedrinha no mar antes de responder. Difícil. Passei alguns meses na casa de um amigo da escola, depois consegui uma bolsa em um colégio interno em Itajaí. Trabalhava na biblioteca à noite para ter algum dinheiro. Quando entrei na faculdade, já estava acostumado a me virar sozinho. Geraldo nunca te ajudou financeiramente? Tentou. Mandava dinheiro para a conta que abriu em meu nome. Nunca usei. Quando completei 18 anos, saquei tudo e doei para uma casa de acolhimento de crianças. Felipe sorriu, um sorriso sem alegria. Talvez tenha sido orgulho demais, mas não queria nada dele. Antônio observou o perfil do irmão contra a luz do sol. O mesmo nariz reto, o mesmo queixo determinado que via no espelho todas as manhãs. Eu também não queria nada dele. Mas, diferente de você, peguei tudo que ele ofereceu. Faculdade cara, contatos para o primeiro emprego, até o apartamento onde morei nos primeiros anos. Usei o nome dele para abrir portas e depois fingi que havia conquistado tudo sozinho. Felipe olhou-o com surpresa. Por quê? Vingança, talvez? Achava que merecíamos alguma compensação pelo que ele fez. Antônio passou a mão pela areia, sentindo os grãos escorrerem entre seus dedos. Ou talvez porque, no fundo, eu queria ser como ele. Bem-sucedido. Respeitado. Mesmo sabendo o tipo de homem que ele era. E conseguiu. Ser como ele. A pergunta atingiu Antônio como um soco no estômago. Em algumas coisas, sim. E é isso que me assusta. Do outro lado da canga, Helena escutava a conversa em silêncio. Laura havia se afastado um pouco, levando Cecília adormecida para a sombra de um guarda-sol. Vocês dois são mais parecidos do que imaginam, Helena comentou, unindo-se a eles. Ambos fugindo, só que em direções opostas. Felipe franziu o senho. O que quer dizer? Antônio fugiu para o mundo que o pai criou, tentando dominá-lo, superá-lo em seu próprio jogo. Você fugiu para o mais longe possível desse mundo, construindo algo completamente diferente. Helena desenhou círculos na areia.
No fim, os dois estavam apenas reagindo a ele, deixando que Geraldo definisse suas vidas, mesmo à distância. Um silêncio pesado se instalou entre os três. Ao longe, surfistas desafiavam as ondas que começavam a crescer com a mudança da maré. "E você?", perguntou Antônio finalmente. "Como lidou com tudo isso?" Helena deu de ombros. "Fiquei. Alguém precisava." Sua voz falhou. Nos últimos anos, ele estava sozinho. A demência começou há uns 4 anos. No início eram pequenos esquecimentos, depois ficou pior. Ele me chamava de Cecília às vezes, achando que eu era mamãe. Felipe desviou o olhar, fixando-o no horizonte. Por isso ele veio me procurar. Estava perdendo a memória, querendo resolver as coisas antes que fosse tarde demais. "Sim", confirmou Helena. "Quando o médico disse que era questão de meses, ele ficou obcecado em te encontrar. Contratou um investigador particular." Ela hesitou. "E também queria encontrar você, Antônio." Ligar para São Paulo era a primeira coisa que fazia todas as manhãs, antes mesmo de tomar café. "Suas secretárias sempre diziam que você estava em reunião." Antônio sentiu o rosto queimar de vergonha. Era verdade, já havia instruído sua equipe a nunca passar ligações de Petrópolis. Não sabia que ele estava doente. "Você não quis saber", retrucou Helena, uma dureza incomum em sua voz. "Durante 16 anos, não se importou se ele estava vivo ou morto. Se eu estava bem ou não. E agora aparece esperando, e o que, exatamente? Que todos sigamos em frente como se nada tivesse acontecido." A explosão de Helena surpreendeu ambos os irmãos. Ela sempre fora pacificadora, a que mantinha a calma mesmo nas piores situações. "Não é justo, Helena", Antônio se defendeu. "Você não sabe como foi para mim." "Não sei." Ela se levantou de repente, os olhos brilhando de lágrimas contidas. "Você acha que foi o único a sofrer? Que foi o único a se sentir traído? Felipe perdeu tudo, e sua identidade, sua família, seu lugar no mundo. Eu perdi minha mãe, depois meu irmão menor, depois você. E ainda assim, fui eu quem ficou, quem cuidou de um velho amargo e doente até o fim." Felipe tentou intervir, mas Helena ergueu a mão, impedindo-o. Anos de frustração e mágoa transbordavam como uma represa que finalmente cedia. "Sabe o que é mais difícil, Antônio? É que por 16 anos esperei que você ligasse. Não para ele, mas para mim. Um telefonema de aniversário, um cartão de Natal, qualquer coisa para mostrar que ainda éramos irmãos. Que eu ainda significava algo para você." Antônio sentiu como se cada palavra fosse uma pedra atirada contra seu peito. "Helena, eu..." "Não", ela interrompeu. "Não quero suas desculpas agora. É fácil demais dizer que sente muito quando tudo já passou, quando ele já está morto e enterrado. Onde você estava quando precisei de você? Quando tive que vender a floricultura para pagar as contas do hospital? Quando passei noites em claro porque ele tinha alucinações e achava que havia intrusos na casa?" As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Helena. Felipe se levantou, envolvendo-a em um abraço silencioso. Antônio permaneceu sentado, atordoado. Nunca vira a irmã tão vulnerável, tão ferida. "Você tem razão", disse finalmente, a voz baixa. "Não tenho desculpas. Fui egoísta. Pensei apenas na minha dor, na minha raiva. Abandonei você quando mais precisava de mim." Helena se afastou do abraço de Felipe, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. "Não quero que se sinta culpado. Só quero que entenda que ninguém saiu ileso desta história. Todos carregamos cicatrizes." A alguns metros de distância, Laura observava a cena, protetora, com Cecília ainda adormecida em seus braços. Antônio se deu conta de que a reconciliação que imaginara, e rápida, sem complicações, quase cinematográfica, e era uma fantasia infantil. A realidade era mais dura, mais complexa. "O que fazemos agora?", perguntou, olhando de Helena para Felipe. "Acho que precisamos começar de novo", respondeu Felipe, após um momento.
Não fingindo que o passado não existiu, mas aceitando que todos cometemos erros. Inclusive eu, ao afastar vocês por tanto tempo. Helena assentiu, uma sombra de sorriso retornando a seu rosto cansado. Um dia de cada vez. Quando a tarde começava a cair, o grupo retornou para casa. O silêncio no carro já não era confortável, mas também não era hostil. Era o silêncio de pessoas que finalmente disseram verdades difíceis e agora precisavam de tempo para absorvê-las. As cicatrizes haviam sido expostas ao sol e ao ar, e doloroso, mas necessário para uma cura verdadeira. A noite caiu sobre Florianópolis, serena e estrelada. Após o jantar, que transcorreu em um silêncio pontilhado por conversas superficiais, Laura levou Cecília para dormir. Os três irmãos permaneceram na varanda dos fundos, sentados em cadeiras de vime, encarando o céu que se estendia sobre o quintal iluminado apenas por uma lâmpada fraca. Felipe trouxe uma garrafa de cachaça artesanal e 3 copos pequenos. É de um alambique aqui perto, explicou, servindo uma dose para cada um. O dono é pai de um aluno meu. Antônio aceitou o copo, sentindo o aroma forte e amadeirado. Pensou no pai, em como ele apreciava uma boa cachaça nos fins de tarde. Mais uma herança inesperada, percebeu, um gosto que os três compartilhavam sem nunca terem discutido. Desculpe pelo que aconteceu na praia, Helena quebrou o silêncio, girando o copo entre os dedos sem beber. Não pretendia explodir daquele jeito. Não se desculpe, Antônio respondeu. Você tinha razão em tudo o que disse. Felipe bebeu sua dose de uma vez, fazendo uma careta antes de falar, e sabe o que é engraçado? Durante anos, imaginei como seria se um dia nos encontrássemos de novo. Nas minhas fantasias, era sempre dramático, gritos, acusações, talvez até portas batendo. Ele sorriu tristemente. A realidade é mais, e complicada. Complicada como? Perguntou Antônio. Olho para vocês e ainda vejo meus irmãos. As mesmas pessoas com quem cresci, com quem compartilhei uma infância que, apesar de tudo, teve momentos bons. Mas também vejo estranhos, pessoas que seguiram caminhos que desconheço, que viveram experiências que nunca compartilhamos. Felipe serviu-se de mais uma dose. É como tentar montar um quebra-cabeça onde as peças não se encaixam mais perfeitamente. Helena assentiu. Também sinto isso. Como se fossemos versões alternativas de uma mesma família. A que poderíamos ter sido se... Se Geraldo não tivesse estragado tudo, completou Antônio. Não foi só ele, Felipe surpreendeu os outros dois. Sim, ele cometeu erros graves. Mentiu, traiu, escondeu a verdade. Mas nós também fizemos nossas escolhas depois disso. Eu escolhi fugir. Você escolheu se isolar, Antônio. Helena escolheu ficar e carregar o fardo sozinha. Um silêncio reflexivo se instalou entre eles. Do outro lado da cerca que separava o quintal da rua, ouviam-se vozes e risos de jovens passando, provavelmente a caminho de algum bar da lagoa. Laura está grávida, Felipe anunciou de repente. 3 meses. Ainda não contamos para ninguém além de vocês. Helena sorriu genuinamente pela primeira vez desde a praia. Felipe, isso é maravilhoso. Cecília deve estar empolgada. Ainda não sabe. Queríamos ter certeza que tudo estava bem primeiro. Felipe olhou para o céu. É um menino. Parabéns, disse Antônio, sentindo uma emoção inesperada. Outro sobrinho. Outra chance. Já pensaram em nomes? Eduardo, respondeu Felipe. Foi o nome que minha mãe biológica queria me dar, segundo uma das cartas que encontrei. Geraldo que insistiu em Felipe. Antônio sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que Felipe falava sobre Marta sem amargura. É um belo nome. Quero que vocês façam parte da vida dele, Felipe continuou, olhando de Helena para Antônio. E da vida de Cecília também. De verdade, não apenas como parentes distantes que aparecem de vez em quando. Helena pegou a mão do irmão. É o que sempre quis. Antônio hesitou. Moro em São Paulo. Tenho responsabilidades, uma carreira.
Que te faz feliz? Interrompeu Felipe. A pergunta pegou Antônio de surpresa. Como assim? Todo esse tempo perseguindo o sucesso, construindo uma carreira. Isso te faz feliz? Antônio quis responder automaticamente que sim, claro. Mas algo o impediu. As palavras de Helena na praia ainda ecoavam em sua mente. Tinha passado 16 anos reagindo ao pai, tentando superá-lo em seu próprio jogo, provando que podia ser bem-sucedido sem precisar de mentiras ou traições. Não sei, admitiu finalmente. Tenho uma vida confortável. Respeito profissional. Mas... deixou a frase morrer no ar. Mas está sozinho, completou Helena suavemente. Como estávamos todos nós, cada um à sua maneira. Felipe se levantou, caminhando até a extremidade da varanda. Quando descobri que Laura estava esperando Eduardo, a primeira coisa que pensei foi em vocês. Em como nós três brincávamos juntos, em como Antônio me defendia na escola, em como Helena cuidava de nós quando ficávamos doentes. Ele se virou, encarando os irmãos. Quero que meus filhos tenham isso. Uma família verdadeira, com tios presentes, com primos que crescem juntos. Tenho uma proposta, disse Helena após um momento. A casa em Petrópolis é grande demais para ficar vazia. Poderíamos transformá-la em uma espécie de ponto de encontro. Nos reuniríamos lá em datas especiais, feriados, ou apenas quando sentíssemos vontade. Uma casa de família, murmurou Antônio. Como deveria ter sido desde o início. Não podemos mudar o passado, Felipe disse, voltando a se sentar. Mas podemos decidir o que fazer com o que resta. Os três ficaram em silêncio, contemplando a ideia. A casa que fora palco de tantas mentiras e dores poderia, talvez, ser resgatada. Transformada em um lugar de novos começos. Estou pensando em aceitar uma proposta de trabalho no Rio, Antônio revelou. Uma consultoria para empresas familiares em transição. Pagaria menos, mas me daria mais flexibilidade. Ele sorriu timidamente. Poderia passar mais tempo em Petrópolis. Helena pareceu genuinamente surpresa. Desde quando está considerando isso? Desde que li a carta do pai, admitiu. Acho que percebi que passei tanto tempo tentando provar algo. Que esqueci de viver. Felipe ergueu seu copo. Há novos começos, então. E há velhos laços, acrescentou Helena, erguendo também o seu. Antônio completou o brinde. A família. A que temos agora, não a que poderíamos ter tido. Beberam juntos, deixando que o calor da cachaça descesse pelas gargantas, espalhando-se pelo corpo como uma promessa silenciosa. Do quarto no andar de cima, ouviu-se o choro suave de Cecília, provavelmente tendo um pesadelo. Felipe se levantou imediatamente, mas Helena o deteve com um gesto. Posso ir? Perguntou. Gostaria de ser uma tia de verdade, se você deixar. Felipe assentiu, e Helena entrou na casa. Pela janela aberta, logo os dois irmãos ouviram sua voz suave cantando uma antiga canção de ninar que Dona Cecília costumava cantar para eles. Ela sempre teve jeito com crianças, comentou Felipe. Por que nunca teve filhos? Acho que temia repetir os erros da nossa família, respondeu Antônio. Como todos nós. Felipe considerou isso por um momento. Sabe o que aprendi sendo professor? Que às vezes, é preciso coragem para romper ciclos. Para dizer não, aqui é onde a história muda um ponto. E você conseguiu mudar a história? Felipe olhou para dentro da casa, onde se via a silhueta de Laura na cozinha, arrumando a louça do jantar, e depois para o andar de cima, onde a voz de Helena ainda cantava suavemente. Estou tentando. Todos os dias. Ele sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. É mais fácil quando não se está sozinho. Na manhã seguinte, Antônio acordou com o cheiro de café e o som de risadas. Encontrou na cozinha uma cena que parecia saída de outra linha do tempo, de Helena ensinando Cecília a fazer bolinhos de chuva, a menina com farinha no nariz e um sorriso no rosto, Felipe e Laura conversando baixinho no canto, as mãos entrelaçadas sobre a mesa.
Pelo vidro da porta dos fundos, viu o quintal iluminado pelo sol da manhã. Um beija-flor dançava entre as flores da trepadeira, suas asas batendo tão rápido que pareciam imóveis. O pássaro pairou por um momento, como se observasse a família reunida dentro da casa, e então desapareceu em um lampejo de verde e azul. Antônio sentiu algo se aquietar dentro dele. Uma certeza silenciosa de que, apesar de todas as dores e cicatrizes, havia um caminho adiante. Não seria perfeito, nem fácil. Haveria dias difíceis, memórias dolorosas que ressurgiriam, momentos de dúvida e arrependimento. Mas também haveria manhãs ensolaradas, risadas na cozinha, a chance de conhecer o pequeno Eduardo, de ver Cecília crescer, de redescobrir seus irmãos não como as crianças que foram, mas como os adultos que se tornaram. Tio Antônio, vem ver o que a tia Helena me ensinou, chamou Cecília, erguendo uma colher cheia de massa. Ele sorriu e se juntou a elas na bancada, arregaçando as mangas da camisa. Era hora de aprender algo novo, de construir algo diferente. Era hora de recomeçar.